está lá no Rio, né, na UFRJ, e faz parte também do programa de pós-graduação da Fiocruz, e além de tudo isso, também é servidora do Ministério da Saúde. Então, é a voz autorizadíssima a tanto fazer as considerações positivas, mas principalmente as que precisam ser ajustadas, né? Porque, enfim, já que o trabalho chegou até aqui, foi tão longo, a gente também quer entregar um trabalho bom, né? Então, a gente começa com Pamela, agradecendo mais uma vez, reforçando, eu não vou chorar feito Jorge, mas agradecendo mais uma vez a gentileza e, enfim, a atenção de estarem participando dessa banca que já foi adiada e que, enfim, agora está acontecendo. Boa tarde, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, vou primeiro começar agradecendo o convite, é uma honra participar dessa banca que a gente já acompanha lá desde janeiro, quando eu estava lá no pós-doc, 4 horas à frente a gente estava discutindo o Jorge, e fico muito feliz com o resultado. Eu vou tentar também ser bem objetiva, acho que o trabalho que está feito, ele atende às condições, né, da dissertação, e as minhas contribuições, eu estou feliz porque eu vi você falar em projetos, né? Elas vão também te ajudar nessa caminhada para a sua agenda, Jorge. Eu estava falando mais cedo com a Lívia, está pronto, né? A gente vai refinar, tem umas coisas aqui, outras, mas eu queria pegar a sua fala final, né? Você fala das TVs não terem interesse, e aí a gente junta 2 temas que são muito importantes, que é o direito à comunicação, porque a gente está falando de uma mídia regional, que é uma concessão de radiodifusão mais pública, né, mais controlada por uma empresa privada, e a gente está falando de um sistema que é o nosso direito à saúde materializado lá na Constituição. Então, não é tão equivocado que esses interesses em comum eles acabem apagando essa nossa informação sobre o nosso direito a se comunicar, e que a gente, na Constituição, tem, inclusive, direito de saber do que acontece na nossa cidade sobre saúde, por exemplo, que impacta a nossa vida, né? E aí eu olhei esse teu produto, tua pesquisa tão densa, e pensei assim, a minha questão principal para você hoje, para a Lívia, é como vocês vão trazer esse conhecimento tão complexo, tão completo, e trazer isso para as redações, ou de repente para os jornalistas aí da região, para os colegas, porque eu estou da outra ponta como assessora também, e a gente se pergunta sempre, né? Poxa, faz uma cirurgia tão interessante, um processo tão bacana, mas nunca sai. Mas aí vocês estão no ambiente que essa programação local cresceu, né, nos últimos anos, enfim, apesar das crises todas, a gente tem uns jornais locais maiores agora e algumas emissoras. Então, assim, há necessidade de pauta, né? E a tua pesquisa ela é um registro muito importante antes da pandemia, né? Então, tudo que eu vou falar, eu quero que volte para você nesse sentido, de como levar isso para as pessoas, né, para as redações, para os jornalistas em formação, que isso é importante também, né? Você começa falando de um SUS que você não conhecia, né, com preconceitos. Mas aí, por N motivos que a gente vai falar, a tua tese, a tua dissertação mostra que é um pouco mais complexo, além do desconhecimento, né? Então, eu gostei do amadurecimento em relação ao que a gente conversou. Você, para mim, preencheu as caixinhas todas da qualificação, deu ali uma contextualizada muito importante para quem vai ler a sua pesquisa, independente de onde essa pessoa esteja, né? E você escreve de um lugar privilegiado, porque você é atualmente pesquisador e foi assessor, então você sabe de coisas que te complementam, né? Nenhuma pesquisa é perfeita, mas você tem muitos elementos e traz esses elementos na metodologia, né? Eu gostei da forma didática como você justificou a importância da sua pesquisa no cenário nacional, porque realmente é uma área que a gente tem, você provou isso, né, no seu levantamento de que falta. Eu achei um tema original também, já que tem essa escassez. Você juntou temas que não são aproximados na nossa área, mas que deveriam ser, né? E aí tem umas partes que você cita a TV como privada, e aí a minha mania, sou da economia política da comunicação, então bota a nota de rodapé. É uma empresa concessionária, é uma empresa privada, mas que tem uma concessão pública, né? Então, ela deve atender o interesse público também. Isso é importante para quem está lendo a tua pesquisa. Os critérios de noticiabilidade, eu gostei muito como você trabalhou, ficou bem didático. E lá na metodologia, eu queria te fazer uma sugestão e pensar com os colegas, né? Eu sou a primeira a falar, mas eu acho que o teu trabalho está bem rico
e tecnicamente falando está bem sustentado, eu sugeriria, e aí é um pitaco, que você tirasse aquela exposição que você faz da sua caminhada, para fazer isso na introdução, porque aquilo ali não precisa, sua escolha para mim, para uma dissertação, ela foi ideal. Estrategicamente, a atenção básica é fundamental, o teu corpo está adequado, sabe? E você tem aí um material, como você mesmo já disse, eu posso usar isso aqui no doutorado, pesquisas. Essa tua narrativa pessoal, que a gente acompanhou e torce, fica feliz por isso, ela pode preencher na introdução, de repente, né? E aí uma dúvida mais técnica, que você, já para pensar nos trabalhos futuros também, né? Você junta matéria completa e notas peladas, para comparar. Eu vejo como produtos, gêneros jornalísticos distintos, não sei nem se o termo seria esse para agora, mas são conteúdos bem diferentes. Para pescar em pesquisas futuras, de repente, você considerar suas matérias, né, para não ficar tão desequilibrado dentro da estrutura dessas narrativas. Né? Aqui não traz prejuízo, mas é só uma ponderação. Né? Quando você fala, já na parte do valor, no capítulo 5, você fala valor saúde na TV Asa Branca. E aí esse tema, valor saúde, ele me chamou a atenção. Não sei se você percebeu, se foi uma coisa assim já... Eu gostei desse termo, eu vejo que esse valor notícia / saúde não é apropriado pelos autores que você trouxe, e eu acho que isso não parece ter sido acidental. De repente, você explicar, conceituar isso, que você chama de valor saúde, de repente, valor notícia saúde, fazer um parágrafo, uma nota de rodapé, mas parece ser uma contribuição também da sua pesquisa. Né? A gente busca originalidade muito na tese, mas eu achei interessante, de repente, você valorizar esse título, né? Ele não vai tão explicado lá dentro depois, né? E que mais? E aí eu faço até essa pergunta: tem um valor notícia saúde, né? Qual o valor dessa notícia saúde numa emissora regional, considerando todos os outros critérios que você encontra lá na conclusão? São provocações, tá? Gostei de você cruzar dados oficiais, né? A partir dos dados de vacinação, né? E tem uma certa altura que você fala que você tem comparações entre releases e as ausências. Se você tiver isso mais acessível, seria legal você colocar no texto, olha, no ano de 2014 foram enviados X% de 30 releases, enfim, dá uma quantidade disso, porque você deixa a gente curioso, né? Você fala, foi mandado release, mas não saiu nada. Se você tem esse dado, e é um lugar privilegiadíssimo, ter esse dado, eu acho que ele deixa a tua pesquisa mais contundente. Agora, se for algo que vai te, enfim, atrasar, pensa nisso para um texto futuro, tá? A gente quer que você conclua. E aí, essa parte está na página 97 ou 101 do PDF, porque ela está numerada de um jeito, mas no PDF aparece mais, né? Você fala lá, além dos dados do Ministério da Saúde sobre o número de vacinas aplicadas, também tivemos acesso nessa pesquisa de release sobre essa temática. Então, você pode complementar no texto ou no rodapé isso, porque a gente fica curioso, né? Quantos % foi rejeitado, foi tudo rejeitado, né? Você fala de um tema que eu acho também que tem a ver com o que eu falei lá no começo, que é da participação social, né? Você fala desse enigma da participação. E eu acho que esse tema é muito pouco conhecido, é muito pouco divulgado. A gente, quanto cidadão, não sabe que a gente é parte desse processo do SUS, né? E aí eu te convidei lá no começo a pensar em como a tua pesquisa pode chegar aos jornalistas, e eu te convido a pensar também em estratégias com a Lívia, com o pessoal do programa, para isso chegar, por exemplo, em projetos de extensão, nessa ideia de participação, sair da tua dissertação e divulgar isso na comunidade, porque eu acho fundamental. A gente tem esse problema, essa falta de visibilidade impacta principalmente nesse ponto, né? Você já falou da questão da duração. Lá na página 119 a 123, você cita lá o Galton Rouge, fala, quanto mais um acontecimento for negativo nas suas consequências, maior será a sua probabilidade de se tornar notícia, né? Aí você fala, daí o motivo do SUS ser representado muito mais pelas suas deficiências que pelas qualidades. E aí eu te chamo a atenção para ter cuidado com essa simplificação desse olhar, né? Essa conclusão ela é válida, né, parcialmente válida, mas essa tensão entre o SUS que a gente vê na tela
o que está na TV de um político, o que está na TV de um partido que está no poder e pode ser oposição ou não ao governo, isso é mais amplo. Então, o dar errado é uma construção também, né? Escolher mostrar o que deu errado é uma construção. Então, é importante você não simplificar, porque como você vai enquadrar o certo ou errado, as lacunas e gargalos existem, né? Mas você, pesquisador, dizer que por isso que dá Ibope fica estranho. Chega a ser até contraditório com o que você está falando, né? Mas mostrar que é uma questão complexa, tem interesses privados, os interesses de planos de saúde, interesse político, comerciais e econômicos, tá? Acho que a pesquisa não deveria sair do forno com essa carinha, essa frase me chamou a atenção especificamente. E aí você fala uma coisa que eu não vou entrar no mérito, mas eu acho importante para frente. Aqui na pesquisa, da minha parte, não é uma deficiência. Você cita a questão do quarto poder, né? A gente está falando lá em 16. Para a tua agenda futura e atual, a gente tem a discussão desse papel hegemônico da mídia na formação da opinião pública. E há uma briga, autores falando que há um deslocamento desse quarto poder hoje, né? Sobretudo com a internet. Tem um texto aí, já puxando brasa para o meu orientador para sempre, né, que é o Afonso Albuquerque, que ele vai te ajudar muito a pensar sobre isso futuramente, que ele fala que a gente está com a mídia como um poder desestabilizador, que é um livro de 2022, Modernização Autoritária do Jornalismo. Depois eu te passo isso, tá? Para a gente já fechar, né, eu tenho mais duas questõezinhas para contribuir com você, né? Eu fiquei curiosa sobre a cena política, a questão do alinhamento político dos gestores da prefeitura na época em que teve esse silenciamento na emissora, né, sobre os temas da atenção que você mostrou, né? E eu queria encerrar, na verdade, com um convite. Eu vou dar uma disciplina que fala de comunicação e saúde, e depois eu vou querer que você traga esses resultados online para os meus alunos. Tá? Porque eu acho que é muito importante a gente ver que não é algo só do Rio, não é algo só, enfim, de outros estados, mas que é sistemático nessa prática de olhar algo público que é complexo como negativo a priori, né? E que talvez tenha mudado um pouco depois da pandemia, mas que vira e mexe a gente volta para esse lugar. Parabéns, sua pesquisa foi muitíssimo relevante e foi um prazer ler. Obrigada, Pamela. Anotei aqui o que eu fui conseguindo anotar, junto com o que você estava falando, eu fui anotando aqui para passar para a Jorge, para a gente discutir aqui também no final. Aí eu vou passar agora para a querida também professora Jazimei, que é nossa professora da nossa linha, né, que aceitou esse desafio de vir aqui também participar da banca, de imediato, já desde lá da reunião do colegiado, né, se prontificou em participar e em colaborar no que fosse preciso, então, chegou a hora. Foi muito legal, Jorge. Fique sabendo que todo mundo aqui disse, não, a gente sabe que ele tem o suficiente para defender, a gente sabia disso. Parece que tinha mais do que o suficiente, pelo que eu notei com a leitura. Mas, enfim, peço desculpas, eu estou gripadíssima, como vocês estão vendo, né? Então vocês vão ter que me aguentar com essa voz horrorosa. E eu vou até ler, exatamente porque eu não quero falar mais do que o necessário por causa da gripe, e se for o caso eu posso passar os meus comentários que eles estão escritos, né? Se bem que não tem nada muito pontual, vocês vão ver, né? Então, assim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, eu não sei se a Pamela sabe, mas eu estou aposentada e estou me afastando da pós, né? E momentos como esse que me fazem lamentar estar me afastando. Eu gosto muito das bancas, eu gosto muito dessas oportunidades de interlocução, e como eu estou tendo isso menos agora, eu vejo como é difícil encontrar isso no mundo lá fora, né? É uma das coisas que eu acho que o Jorge sente, e a gente percebe isso pela dissertação dele. Mas não tem nada, eu vou continuar inventando coisas para estar junto com vocês, de alguma maneira. Então, eu acho que é uma oportunidade muito interessante para mim fazer a leitura da dissertação,
E é muito importante estar participando desse momento, porque eu acho que tanto você, Jorge, como Lívia, são a demonstração de que a gente está conseguindo superar esses problemas horríveis que a gente teve que enfrentar quando vivemos juntos uma pandemia e um pandemônio, né? Isso resultou em muito adoecimento mesmo por parte de todo mundo, né? Então é tão bom a gente ver que, apesar disso, conseguimos fazer boas produções e conseguimos continuar a caminhada, né? Superando os problemas mais pesados. Com relação ao seu trabalho, vocês estão me ouvindo bem, né? Apesar da voz, estão me ouvindo? Eu vou fazer um comentário mais geral e vou fazer comentários pontuais. Já digo, Jorge, para você não ficar aperreado, que eu acho suficiente, essa é a minha opinião, não é a opinião da banca, que ainda vai se reunir, eu acho seu trabalho suficiente para uma aprovação para o grau de mestre. E eu digo isso logo no começo, porque a obrigação da banca é contribuir com o trabalho. E contribuir com o trabalho significa apontar os defeitos. É isso que é a contribuição da banca. Porque ficar elogiando, tá lindo, tá maravilhoso, etc., é bacana, mas não contribui com o trabalho, né? Então, eu estou dizendo isso para você não se aperrear, que a minha opinião é que seu trabalho é mais do que suficiente, tá certo? Tanto que eu acho que seu tema é ótimo, né? Do ponto de vista social, cultural, político, ele é muito relevante. Academicamente também foi uma pesquisa feita com muito rigor, seu posicionamento claro, às vezes claro até demais, eu vou dizer onde é que eu acho que está claro demais, né? Mas é importante do ponto de vista político, é um trabalho militante. Hoje de manhã eu estava escutando o João Pedro Stedley na CPI do MST, e eu fico pensando, a gente tem que dizer isso com mais clareza nesse país. Aliás, tem uma pessoa nessa banca me devendo um boné do MST, eu não vou dizer nem quem é, ela se entregou, tá certo? Então, assim, eu sou a favor do posicionamento militante. Academicamente, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, e é disso que eu vou falar daqui a pouco. Licença. Eu acho que a extensão da sua abordagem demonstrou um enorme esforço de pesquisa, que você reiterou aqui na sua apresentação, uma preocupação em investigar o máximo possível, tanto da teoria quanto da empiria do tema. Eu acho que você queria dar conta do tema completamente, esgotar tudo o que ele pudesse, né, apresentar de investigável. Ainda bem que você descobriu a tempo que isso é impossível, fosse um doutorado, fosse a vida inteira pesquisando, você não esgota tema algum, não esgota. A gente tem que ter, eu acho que na vida acadêmica, aí minha arguição vai para isso, já que eu disse que acho que o seu trabalho é aprovável, né? Minha arguição vai no sentido do segmento da sua vida acadêmica, porque eu acho que você tem que seguir. Certo? Essa é a minha opinião, não sei o que é que a sua orientadora acha. Eu acho que você tem que seguir. Então, se você vai seguir, é bom você ir aprendendo algumas coisas que o povo mais antigo já sabe. Então, não esgotamos nenhum tema, não terminamos nenhuma pesquisa, não finalizamos nenhum texto. É o tempo que acaba. Para tudo. Inclusive para a minha nova carreira de escritora. Eu tenho que parar de escrever, porque se eu não parar de escrever, eu não paro nunca, que eu fico olhando, não, ali tem que mexer, ali não está bom. Tem um jeito melhor de dizer, tem mais coisa que eu não vi. Todo mundo, Jorge. Então, a gente tem que saber que a única forma de seguir uma carreira acadêmica minimamente razoável é respeitar os prazos. É só isso que a gente tem que fazer, se a gente já tem, né, essa propensão e esse talento. Né? Então, dito isso, eu digo que é melhor pecar pelo excesso, nesse caso, porque o excesso permite a banca escolher. Tire isso, mantenha isso, etc. A ausência, quando o trabalho não apresenta o suficiente, isso é impossível, porque a gente não pode eliminar a ausência. Então, se não se pode eliminar a ausência, aquele trabalho não tem jeito. Um trabalho excessivo, ele tem jeito. Então, eu parabenizo você e sua orientadora por terem chegado até aqui. Qual é o problema de uma abordagem muito ampla, de uma pesquisa tão extensa, de um texto tão
prolixo, né, que eu acho que em alguns momentos seu texto é que a gente, quando faz um relatório de pesquisa, que é uma dissertação, faz um artigo acadêmico, faz até uma crônica jornalística, se a gente não tiver o senso da medida, a medida exata, a medida perfeita, a gente pode perder o foco, a gente pode não hierarquizar o tratamento das informações, a gente pode, no apego enciclopédico, enfraquecer o nosso argumento principal. Isso pode acontecer, certo? Então, a gente tem que saber quando parar para não acontecer isso, porque a pluralidade temática acaba fazendo qualquer trabalho, qualquer um que incorra nesse pecado, uma junção de temas, cada um pouco explorado. Quando a gente se concentra no tema principal, a gente consegue uma verticalização e um maior aprofundamento. Isso seja no mestrado, seja numa tese, seja num artigo, em qualquer lugar. E eu estou dizendo isso para você porque me disseram isso. No meu doutorado, não foi nem no mestrado, porque eu tinha essa tendência, acho que isso é um problema dos jornalistas, de se espalhar, se espraiar, pegar um pedacinho de cada coisa e sair juntando tudo, né? E quando a gente faz isso, eu acho que a gente perde profundidade, né? E na academia, o bom trabalho acadêmico, ele requer profundidade. Isso é a minha opinião, não sei se a banca também concorda com isso. Então, vamos lá, esses são os comentários gerais. Trabalho super suficiente, mais do que suficiente, você escreve muito bem, é muito agradável ler seu texto. Eu sou um pouco cri-cri com isso. Eu fico detectando erro de português, embora eu mesma cometa, porque todo mundo comete, mas quando eu pego um erro, um trabalho com erro de português, eu vou lá, eu não consigo continuar a leitura em paca, eu fico querendo corrigir, você praticamente não tem isso. Isso é uma maravilha, né? Além da expressão ser boa, ser solta. Mas vamos às questões técnicas. O que eu tenho mais com o seu trabalho são questões técnicas, certo? Eu acho que o seu resumo poderia, como o seu trabalho inteiro, ser mais sucinto. É bom que o resumo tenha meia página, você tem uma página inteira. Erro que eu também cometi na minha tese, tá certo? Estou passando para você o meu aprendizado. As 10 primeiras linhas do seu resumo trazem contextualizações, discussões e reflexões. Elas não cabem num resumo. Um resumo não é para isso. Um resumo é uma parte super técnica de uma dissertação, de uma tese, né, que não cabe nesse resumo também a sua parte final, porque você está detalhando como é o trabalho escrito que você está apresentando, os 2 eixos do trabalho, etc. E todos os autores quase que você trabalhou, não precisa você listar os conceitos, terminar com os resultados obtidos, falar da metodologia, falar dos principais autores, e ponto. Certo? Então, é uma formulazinha. E por quê? Porque essa é a parte que, nas buscas, nos bancos, nos catálogos, é que vai aparecer. A pessoa quer saber que trabalho é esse, o que é que eu vou encontrar aí nesse trabalho. Se ela for pegar um resumo tão grande, ela desiste, o seu trabalho vai ser pouco citado. Então, é uma coisa estratégica, tá certo? Então, a partir da página 19, eu vi que seu recorte empírico tem limite temporal, tem limite geográfico, tem limite temático. Ok, bom. Mas eu detectei uma má escolha de sua parte quando você justifica o período pelos investimentos que foram feitos no SUS. Eu vou dizer por quê, né? Isso é uma sugestão. Você não tem que concordar comigo, nem você, nem livre. Estou dizendo a minha leitura como foi. Porque quando você fala que houve investimentos em ampliação do entendimento, e isso é escolhido como justificativa para a relevância da amostra, se torna um problema quando na página 22 você afirma que a mídia estereotipa a imagem do SUS. Olha aqui como está bom, olha o que a mídia mostra como é ruim. Certo? Então, é uma coisa de argumento, de como você constrói seu argumento. Podia ser esse mesmo período. Eu só acho que você não pode justificar que é porque teve muito investimento. Senão dá a impressão que você estava querendo provar a sua hipótese de partida, que era que a televisão estereotipa o SUS. Está vendo? Aqui é bom, olha o que a televisão faz. Certo?
talvez o melhor fosse você apresentar. Eu peguei esse período, por quê? Porque é esse período que eu tive acesso, porque é este período que eu estava lá, porque é este período, aliás, um período grande demais, como você falou, podia ter sido menor, né? E eu quero ver como é apresentada esta imagem. Aí você vê como é apresentada a imagem. Agora vamos lá no SUS para ver como é que está o SUS em relação a isso. Não se foi feito investimento, se não foi feito investimento, isso não importa. A razão porque o SUS está assim não vai importar muito. O SUS está assim. E como é que a televisão está mostrando esse SUS? Do mesmo jeito que ele está? Eu digo isso porque isso vai dar ao seu leitor uma melhor clareza do pesquisador, não como um militante da causa do SUS, que a sua camiseta aí está mostrando que você é, né? Mas como alguém que, mesmo sendo um militante, não é preciso se enganar, nem dizer que não é, você estava disposto a descobrir a verdade, né? Não encaixar a realidade naquilo que você considera correto. Então, a pesquisa que você faz deve demonstrar isso que a gente já sabe. Mas a pesquisa tem que demonstrar, ela não pode opinar, certo? Então, o que é que acontece? O excesso de texto, você justificou tanto, você foi atrás de tanta justificativa, seu excesso de texto comprometeu o seu argumento nesse caso. Se você fosse mais sucinto, não falasse tanta coisa, talvez eu não estivesse fazendo essa arguição. Achei boa a contextualização do SUS, achei a revisão histórica consistente, acho que você apresenta uma visão panorâmica e bastante informativa da comunicação e saúde, uma boa descrição da arte, só que com 15 páginas. Entende? Eu acho que não precisa disso tudo. Isso é um artigo de revisão integrativa, mas ter tudo isso na sua dissertação faz eu, leitora, dizer, ai meu Deus do céu, era bom ele listar, e se eu quisesse saber tanta coisa, eu ia lá ler os trabalhos. Certo? Tem outro momento que você faz isso, eu vou falar. Eu estou falando que eu acho isso importante, sabe, Jorge, para, como eu disse, futuros trabalhos. Porque, olha, essa revisão integrativa que você fez, talvez ela não ajude muito o seu argumento de dissertação, né? Aquilo que você está tentando provar. Porque, mesmo assim, com toda essa descrição, olha aí como a gente pede o principal, eu achei que você não apresentou uma satisfatória noção do que é comunicação e saúde. Né? Eu até voltei procurar, pode ser que eu não tenha achado, mas eu não achei. Se o resto da banca achou, até pode apontar para mim. Mas eu disse, ele está falando de jornalismo, né? Comunicação e saúde, mas também tem a publicidade. Aí fui lá, no início, aí você falava que teve os cartazes, tudo no início da propaganda, sobre saúde, mas tudo isso é comunicação e saúde. E o que é que não é comunicação e saúde? Né? E por que dentro desse leque maior você foi para a televisão? Um pouquinho está justificado pelo público e etc. Mas aí, como eu não sou dessa área, Jussiano Pamela não sou da área de comunicação e saúde, será que isso é realmente o principal da comunicação e saúde? Talvez até seja, eu aqui não sei. Entende? Ficou faltando para mim você falar isso. Acho que a discussão sobre critérios de noticiabilidade está consistente, mas, de novo, o mesmo problema da revisão integrativa. Eu evitaria transcrever quadros inteiros como resultado da pesquisa de outras pessoas. Gislene Silva, uma amiga querida e etc. Mas para que botar os quadros que ela fez no seu trabalho? Se alguém quisesse ver os quadros dela, bastava você dizer, vá lá no livro tal, página tal, que tem o quadro. Então, isso também enxuga seu trabalho. Você pode até comentar, o quadro que ela fez tem isso, 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 mas não transcrever, várias vezes você fez isso. Já gostei dos quadros quando você faz com base em traquina, e você faz o quadro. Aí é a sua pesquisa. Isso aí eu acho que tem que manter. E eu acho que isso é legal, esses quadros que você fez, porque, para mim, uma das maiores contribuições da sua pesquisa é a aplicação desses quadros de valor notícia, na discussão das mídias regional e local, que essa discussão usa a TV Asa Branca, a cobertura do SUS, como um estudo de caso. Porque a mídia faz isso com tudo, né? Com tudo o que é do interesse da mídia, estereotipar. Então, a mídia jornalística. Então, para mim, esse é o grande ganho, e essas coisas são estudos de caso.
No caminho metodológico, a mesma coisa que Pamela fez. Eu eliminaria o relato pessoal, porque não ajuda seu tema, né? Na forma como ele está. A sua experiência vivida ajuda você na sua análise, nas suas reflexões, nas inferências que você vai fazer. Agora, dizer o que você devia ter feito e não fez, poderia ter sido e não foi, que gostaria de fazer e não alcançou, não ajuda em nada. Só cria uma frustração no seu leitor. E, às vezes, diminui o seu trabalho, porque fica pensando assim, por que ele não fez isso? Eu gostaria de ler. Mas não precisa, seu trabalho já tem tudo. Para que você dizer o que você não fez? Certo? Nunca. Eu acho que ele nunca deve fazer isso. Isso é mau marketing acadêmico. Dizer, eu devia ter feito e não fiz. Não. Deixa os outros falarem. Por que você não fez? Certo? Acho que a íntegra das entrevistas televisuais deveria ser apêndice, não devia estar tudo transcrito ali, mais seus comentários de interpretação e um outro trecho ilustrativo. Seu trabalho ficaria mais enxuto também se você fizesse isso, né? Porque você precisa analisar tudo, você precisa ler tudo, você precisa até decorar, mas não eu, leitora. Não preciso. Eu preciso saber o que você achou. E se eu tiver dúvida do que você achou, eu vou lá no apêndice, que foi você que produziu, e digo, aqui ele errou, mas eu faço isso se eu quiser, não sou obrigada. Do jeito que está, eu sou obrigada, se eu quiser ler seu trabalho. Penúltimo parágrafo, eu já estou na página 135 terminando, é muito opinativo, muito mais opinativo do que seria cabível no texto científico. Eu estou usando isso como exemplo, mas você faz isso em vários momentos, tá certo? Por quê? Eu concordo com a sua opinião. Eu, Josimei, estou de acordo. Mas você mesmo sabe que não é cabível colocar isso dentro de uma dissertação, porque em seguida, na página 136, você diz que esses apontamentos não se enquadram dentro do tema da pesquisa. Então, por que eles estão ali? Nesse caso, menos é mais. Certo? Não precisa e não vai dar a impressão que você está fazendo um panfleto e não uma pesquisa. Você tem uma pesquisa, mas nesses momentos você transforma a sua pesquisa num panfleto, numa coisa militante, como eu falei, tá certo? Acho que as premissas que você apresentou como valor explicativo para os fenômenos, para o fenômeno que você analisa, são boas, concordo com elas, mas poderiam ser mais conclusivas. Elas podiam estar lá nas considerações finais, ou mesmo se elas estivessem ali onde elas estão, você levar essas premissas, porque a premissa é uma coisa prévia, que vem antes. Minha premissa é essa. Não, mas qual é a conclusão a partir dela? Você tem todas as suas premissas ali, para mim são conclusivas, são interpretações do que aconteceu. E é bom você assumir isso como pesquisadora. Eu achei isso, eu entendi isso, eu interpretei assim, certo? E, ainda para enxugar seu trabalho, nas considerações finais, retire qualquer citação. Aprendi isso, Jussiano, com Maria Helena. Ela diz, considerações finais é só o que o autor descobriu, interpretou, pensou e falou. Então, vai, copia e cola. Vai lá no texto, copia e cola essas partes e bota no final. E tira qualquer citação. Citação era antes. Agora é só você. Tá certo? Bom, era isso, gente. Obrigada. Desculpa se eu falei demais, mas eu escrevi para não falar. Show, Josimar. Espera que eu estou só botando a última observação aqui, antes que eu perca. Pronto. Como a gente falou, né, vai deixar tudo para o final, aí eu já passo, já emendo com o Jussiano. Bom, então vamos lá. Ou Josenildo, não sei como você gosta de ser chamado. Eu gosto muito de Josenildo. Ser confundido com ele não é coisa ruim, não. Agora pode me chamar de Jussiano mesmo. Bom, então, né, queria de antemão também parabenizar o Jorge, né, pelo trabalho, né. Assim, também a minha fala vai ser curta, e é preocupante, claro, quando alguém diz que a fala vai ser curta e depois se estende, então não vou me estender. Vai ser breve mesmo, até porque eu estou mais como extra aqui, como convidado, né, porque eu insisti, na verdade, por gostar do tema, né, e o tema ter pertinência e alimenta a nossa própria linha que a gente vem desenvolvendo aqui, né, nessa linha de comunicação em saúde. Então, embora o trabalho do Jorge esteja na outra linha, mas faz parte do programa, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado. Concordo com as considerações, né, de Pamela e de Josimei, né?
Mas gostaria de destacar também, ao mesmo tempo, a capacidade que você teve no texto de apresentar, né, até para um leitor que venha ler esse material. Por isso que eu acho que depois que você reorganizar tudo para uma versão, ele seria muito legal se ele fosse publicado em livro, né? Para que alguém que vá ver isso, para os outros jornalistas e tudo mais. Mas eu acho também que você deve criar outras estratégias desse conteúdo chegar para o debate jornalístico, né? Porque a gente sabe que a problemática que você coloca aí é uma problemática que envolve as instituições jornalísticas e os interesses, né? Então, nesse sentido, vai ser difícil mudar os interesses, né, que estão em jogo, mas tem que trazer para o debate. E esse material dá subsídio para esse debate. Por exemplo, o tema agora dos apagões, né? Quer dizer, a imprensa tenta mascarar os apagões e não levar em conta a privatização da Eletrobras, né? E a fragilização do trabalho da Eletrobras. Ou então a questão do preço do diesel, né? Que na verdade é uma guerra dos importadores que querem competir com o preço da Petrobras. E aí fica dizendo que está faltando diesel, não está faltando diesel. A Petrobras está potencializando mais ainda, está produzindo mais, mas a imprensa vai pelo mercado, que são os anunciantes, né? Então, a questão também do Sistema Único de Saúde, né, você coloca ali vários elementos que são importantes, que é a omissão do SUS nas reportagens, né? O desvio da atenção da reportagem para problemáticas aleatórias e não, né? Então, tem uma série de nuances, né, da cobertura jornalística que isso é feito pelos jornalistas, pelos editores, né? Então, a gente tem que ver que há uma intencionalidade na construção, não é uma coisa deliberada, né? Esse mundo que é construído da notícia é deliberado. Então, tem que trazer isso para o debate. E o seu texto também, ao mesmo tempo, é muito pedagógico no sentido de apresentar a atenção primária, secundária, terciária, de apresentar o SUS, de apresentar os elementos que compõem o SUS, as diretrizes do SUS, etc. Um último ponto, eu concordo com o Josimei que, de fato, você apresenta o campo da comunicação em saúde, mas você não diz o seu conceito de comunicação em saúde, né? Você apresenta o campo. Talvez em algum momento seria bom você dar uma definição, a sua compreensão, que é um debate hoje também que a gente está fazendo na área. No meu caso, eu estou tentando construir educomunicação em saúde. Aí um outro aspecto, né, só para finalizar, eu acredito que você chega a concluir. O seu trabalho cumpre os seus objetivos, né? Mas, de fato, as considerações finais, elas ficam um pouco ali atabalhoadas nesse sentido de trazer esse resultado, né? Então, aí é mais mesmo só uma questão de organizar a redação e trazer esses elementos ali. Você não precisa nem trazer escritos objetivos, como você trouxe ali, mas você pode pensar, eu tenho meus objetivos específicos, eles estão lá. Eu posso trazer eles ali só para organizar as considerações finais, para mostrar que eu respondi tudo isso. Depois, se quiser, até pode deletá-los, né, e deixar o texto, né, trazendo esses apontamentos. Mas vai ficar muito bem. Eu só diria, porque eu não sei se alguém viu aí, mas na 160 e na 161 falta a fonte da imagem. Tem XXXX e não tem o crédito, né? Então, ali, não sei se tem mais algum lugar, então você dá uma olhada com cuidado aí depois para a versão final, né? E um outro ponto, que é o último, né? Aí eu termino. Eu senti falta, que é o seguinte, é um jornal, Lívia trabalha com televisão, você trabalha com televisão, você trabalha analisando reportagens, né? Mesmo que tenha as notas peladas lá, que é o locutor que apresenta e tal. Mas, assim, eu senti falta na dissertação, mas que pode ser para o doutorado, né? Já que é uma dissertação que analisa o jornalismo televisivo, uma análise da forma audiovisual da narrativa das reportagens, né? Então, você analisar os textos das reportagens, né? Só do jeito que você fez, trazendo a transcrição das matérias na parte qualitativa, você faz igual ao que poderia fazer analisando textos de imprensa, sem levar em conta a diagramação, o caderno, a forma, né, como se coloca no jornal impresso.
sem contextualizar que página está colada em que página, que posição está a matéria, se tem foto, se não tem foto, né, que é a forma. E também no rádio, quando a gente só transcreve, sem a sonoridade, sem a coisa, etc. Então, faltou aí o aperitivo do telejornalismo, né? E esse só dá para ser visto se tivesse uma dimensão audiovisual da análise. Aí eu sugeriria para você que no doutorado, por exemplo, você começasse a ler os trabalhos do Nicolás Lorite, que ele trabalha tanto a análise quantitativa quanto a qualitativa audiovisual, né? E aí você poderia analisar as reportagens televisuais por elas mesmas, né? Você consegue fazer o quantitativo de planos, de pessoas que são enquadradas, do ângulo de câmera, tem todos esses detalhes audiovisuais da narrativa, o tempo, né? O tempo da imagem, o fundo da imagem, a qualidade da imagem, né? Por exemplo, se na unidade de saúde a imagem é ruim e se lá com o cara que faz a crítica a imagem é bem boa, é nítida e bonita e num plano bem bacana para ele, quer dizer, tem um monte de elementos, né, que são... Ficaria só essa dica, que você, né, no doutorado, se quiser continuar nessa seara aí de analisar o telejornalismo, acho que uma nuance boa era entrar também pela análise audiovisual, né? Da forma audiovisual da reportagem, da narrativa da reportagem, que aí vai dar uma riqueza muito grande, né? E, por fim, parabéns ao teu trabalho, né? Por ter alcançado, e eu concordo com as meninas. Cara, essa parte do chororô ali, da justificativa, aquilo você coloca no pedido de prorrogação da gente aqui, no negócio aqui, não deixe no trabalho, não. Inclusive, eu acredito, eu não sei também, assim, se for publicar em livro, eu não sei se colocaria aquelas questões pessoais lá, sabe? Elas são importantes, mas, primeiro, porque também você está colocando ali acusações que são verdadeiras, mas na hora que você publicar no livro, a pessoa vai ver lá, e ela pode botar você na justiça para o debate sobre... e é um estresse a mais, né? Em termos também da questão da ética, porque você está expondo uma questão ali muito importante, né? Que pode até ser uma questão de justiça, né? Pode ser lido como um assédio, como qualquer outra coisa aí que... Então, eu não sei se caberia ficar ali, talvez um apêndice, uma coisa que fica na tese, na dissertação, mas numa publicação não vai. Mas se você for pensar a publicação, né, pensar como levar... Né? Tem determinadas verdades que a gente não precisa botar em determinados lugares, né? Mas na parte metodológica, quando você fica se explicando as coisas que não pôde fazer, porque a gente desde o começo disse para ti que era grande demais. A questão é que você como todo orientando, né? O cara, a gente fica, aí diz, manda outro dizer, vai para a qualificação, vai para o seminário, o cabo insistindo, o cara insistindo, né? Aí não tem jeito. Mas é isso. Aí, quando cai na realidade, aí não adianta botar aquele choro ali, não. Deixa esse choro nos bastidores e foque naquilo que você fez, né? Que é o que está pronto. E como você disse, só deu 180 páginas. Imagine se você fosse inventar de cobrir as outras áreas todas. A gente ia ler um negócio de 300, 400 páginas aqui, né? Então, então é demais. Então, é isso. Parabéns, né? Eu só queria fazer uma pergunta, né, para você responder. Porque você foi assessor, né, de comunicação também, não foi lá da secretaria, né? Então, como do ponto de vista da sua experiência como assessor, né? O que você faria agora que você foi para o outro lado, fez cobertura, fez a pesquisa, etc. Se você voltasse a ser assessor, né? O que é que você faria em termos de estratégia para que que esse SUS que ninguém vê, que você disse, para que esses temas aparecessem na cobertura do telejornal lá da Asa Branca ou de um RNTV da vida, entende? Que esses outros elementos aí, né, da atenção primária que a gente nunca vê, né?